Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente que horas vocês estão assistindo a essa gravação. Meu nome é Carlo Passi, eu sou diretor executivo da Fun Training. Nós somos uma escola de comunicação e pensamento criativo para profissionais. E o tema da nossa conversa aqui hoje é comunicação para liderança. Eu dividi esse nosso papo aqui em 3 partes. Numa primeira parte, eu falar um pouco sobre o papel do líder, né, e da liderança e o porquê que a comunicação é tão importante. Uma segunda parte um pouco mais técnica, entrando no fluxo da comunicação, como uma comunicação se estabelece e quais os possíveis motivos para uma falha de comunicação. E eu gostaria de fechar, eu tenho uma terceira parte, um exercício bastante interessante a respeito de pontos de vista, percepções e como pessoas diferentes têm compreensões diferentes sobre uma mesma mensagem. Tá? Então, começando sobre o papel da liderança, primeiro que falar de comunicação para a liderança é quase um pleonasmo, né? É quase como falar entrar para dentro, subir para cima, sair para fora. Porque a comunicação ela é a essência da liderança. Não existe liderança sem uma boa comunicação. Isso porque grande parte do trabalho de um líder é justamente conseguir obter resultados por intermédio do trabalho de outras pessoas. Então, repetindo aqui, a grande parte da responsabilidade de um líder é conseguir obter resultados através do trabalho de outras pessoas. Então, para isso, o líder ele precisa justamente ter a habilidade de integrar os diversos agentes, seja de um time, de um departamento, de diferentes departamentos, e fazer com que todos trabalhem de forma coesa em prol de um objetivo comum. O líder ele é como um maestro de uma orquestra, onde você tem ali diversos músicos, diversos instrumentos, e o papel dele é justamente fazer com que aquela orquestra soe uníssona, soe de forma harmoniosa. E não existe outro jeito de ele fazer isso que não seja através da sua habilidade de comunicação. Tá? Aqui um ponto importante, quando a gente fala de liderança, estou falando de todo tipo de cargo de liderança. Desde um chefe de departamento, de um líder de equipe, ou seja, alguém já num cargo, como eu falei, que coordena diversos departamentos, pode ser até alguém que coordena a corporação como um todo, pode ser uma pequena empresa, uma grande empresa, pode ser um cargo de liderança temporário, como de um comitê. O que importa é que, independente do tipo de cargo de liderança que a gente esteja falando, as regras e as técnicas de comunicação, elas prevalecem e elas são iguais, independente da situação. Trazendo até para uma experiência pessoal, dias atrás eu acabei me envolvendo num acidente de trânsito, infelizmente. Não fui eu diretamente, mas eu estava com 2 amigos e a minha esposa indo de moto para o interior, fazendo uma viagem de moto. E em determinado momento um dos meus amigos, a moto dele colidiu com um carro, ele caiu na estrada ali, enfim. Graças a Deus está tudo certo, mas o que eu estou contando isso porque num piscar de olhos ali eu me vi num papel de liderança. Imediato ali, temporário, mas de repente existiam diversos agentes que precisavam ser coordenados ali. Alguém precisava orientar o trânsito, alguém precisava ligar para o guincho, alguém precisava ligar para o socorro, alguém precisava avisar a família dele, ligar para o seguro, alguém precisava estar ali com ele para ver se ele precisava de alguma coisa, ou que seja, dar um apoio moral. E num primeiro momento, é curioso como parece um monte de formiga quando você dá um tapa no formigueiro, sai todo mundo correndo para tudo que é lado, fazendo tarefas redundantes, ou às vezes até desnecessárias, ou às vezes até que atrapalham a situação, às vezes até com boa vontade, mas e alguém precisa justamente centralizar e coordenar a situação. Isso é o papel do líder ali, então centralizar ali todas as informações, todos os aspectos daquela situação e coordenar a ação de cada pessoa.
E a forma como fazer isso é sempre através da nossa comunicação. E isso vai ser, o líder ele vai ser mais eficiente à medida que a sua comunicação é eficaz. E para que a comunicação de um líder seja eficaz, é fundamental que ela seja transparente, que ela seja objetiva e que ela seja simples. Porque essa é a melhor forma para que a comunicação flua de forma eficaz. Em outras palavras, para se ter uma comunicação assertiva. Né? Dentro disso, inclusive, eu gostaria até de... Eu vou compartilhar aqui a minha tela para explicar um pouco, porque para que a gente tenha uma comunicação que seja eficaz, o primeiro passo é a gente entender como a comunicação funciona. Tá? Existe esse fluxograma, que é um fluxograma bastante utilizado nos treinamentos, nos cursos de comunicação, em que a gente entende aqui os elementos que compõem uma comunicação. Então a gente sempre tem um emissor de uma mensagem, a gente tem um receptor para quem a gente está enviando aquela mensagem, a gente tem a mensagem propriamente dita, a gente tem o canal, que é o meio pelo qual a gente decide compartilhar aquela informação, e a gente tem uma resposta e um feedback, ou seja, a confirmação do sucesso daquela nossa mensagem. Todas as comunicações, elas respeitam esse fluxograma. Todas, sem exceção. Algumas são mais difíceis de perceber esses elementos, algumas são mais óbvias, mas toda comunicação ela vai respeitar esse fluxograma. Vamos pensar num exemplo aqui diferente. Vamos supor que um profissional ele esteja querendo mostrar para o chefe dele, né, para o líder dele, que ele está muito engajado no trabalho e ele almeja crescer na carreira, ter uma promoção, cargos, né, seguir a carreira hierárquica dentro de uma empresa. E aí, então, por ele ser uma pessoa bastante engajada, ele chega todo dia no horário, ele está sempre atento às tarefas que são passadas, ele sempre procura entregar mais do que o que é esperado do seu trabalho. Perceba, esse emissor, essa pessoa, esse profissional, ele está passando já uma mensagem para o receptor, que é o líder dele, e o canal pelo qual ele escolheu fazer isso não é um canal verbal, não é dizer ou escrever, né? Ou seja, não é algo verbal, é a atitude dele, a forma como ele se comporta, manda uma mensagem para o receptor. E qual é a resposta, o feedback que confirma o sucesso dessa informação? Bom, se ele recebe uma promoção, se ele recebe um aumento, ou às vezes até ele recebe um elogio, um comentário positivo, é a forma de ele confirmar que aquela atitude dele está passando a mensagem pelo canal correto, da melhor forma, e que o receptor está compreendendo o que ele quer dizer, né? E a resposta, ela é como se fosse o controle de qualidade da nossa comunicação. Porque as falhas de comunicação, toda falha de comunicação, ela acontece em um desses elementos, pelo menos. Sempre uma falha de comunicação acontece quando um desses elementos, ou mais de um desses elementos, falha. Mas pelo menos um desses elementos falha. Então, por exemplo, eu posso ter elaborado mal a minha mensagem. Eu posso ter passado uma mensagem confusa, mal escrita. Hoje em dia a gente está nessa época da comunicação digital, né? Então muito da nossa comunicação é escrita. Então um erro de ortografia, de digitação, ou às vezes até uma mensagem um pouco ambígua, pode gerar uma mensagem confusa, mal elaborada, e isso gera uma compreensão errada do outro lado. Eu posso ter escolhido um canal de comunicação inadequado. É muito comum que quando a gente precisa às vezes tratar de algum tema um pouco mais delicado ou um pouco mais desagradável, a gente procure, por exemplo, meios impessoais. É mais fácil mandar uma mensagem no WhatsApp do que sentar tete a tete para falar com uma pessoa, né? Então, às vezes o canal que a gente escolhe para fazer a nossa comunicação pode ser um canal inadequado
e isso gera ruído na comunicação. A gente pode ter um receptor mal interpretado ou errado, e aqui até um ponto bastante importante, diferenciar essas duas coisas, tá? O que é um receptor mal interpretado e o que é um receptor errado. Um receptor mal interpretado, ele pode ser simplesmente alguém que a gente julgou, por exemplo, que ele teria determinadas informações já, e ele não tem, ou um certo background que ele não tem, ou que ele já, enfim, eu posso presumir determinadas coisas sobre ele que estão erradas. Então, por exemplo, eu mando uma informação técnica para ele e assumindo que ele tem um background que ele vai compreender aquilo, e ele não tem, então ele não entende aquela mensagem, né? Ou entende de forma errada, entende parcialmente aquela mensagem. Isso é quando é um receptor mal interpretado. Um receptor errado, por incrível que pareça, acontece muito. A gente vê isso muito em relacionamentos comerciais, né, num processo, às vezes, de gerenciamento de vendas, né, um vendedor prospectando com a pessoa errada, e ele está ali, às vezes, com uma oportunidade de negócio, e o negócio não avança, porque a pessoa com quem ele está falando não é nem alguém que decide, nem alguém que influencia a decisão, e ele fica ali patinando e não consegue fazer aquela negociação avançar. Então, ou seja, ele está falando com a pessoa errada, né? Ou pode ser um feedback mal feito ou inexistente, como eu comentei agora há pouco. O feedback ele é o controle de qualidade da nossa comunicação. Ou seja, quando tudo mais falha, o feedback serve pelo menos para a gente saber que a nossa comunicação não deu certo. E dessa forma a gente modular a próxima comunicação que a gente vai fazer para tentar corrigir isso. O feedback pode ter sido mal feito ou até inexistente, eu não ter me preocupado. Isso é muito comum, tá? Líderes que fazem uma comunicação de mão única. Não, eu falei, eu disse, eu juntei todo o time, fiz a minha comunicação, expliquei o que era para ser feito. Por que não foi feito? Você procurou um feedback, uma resposta, para garantir que aquela sua mensagem foi passada da forma correta e que ela foi compreendida da forma correta pelos diferentes agentes ali que estavam presentes? Isso é muito comum, tá? Essa ideia de uma comunicação de mão única, e toda a comunicação, como eu falei, precisa respeitar aquele fluxo. Se a sua comunicação não está tendo uma resposta ou um feedback, você não está fazendo a sua comunicação da forma correta, tá? O que é um feedback mal feito? Vamos lá, vamos entender um pouco esse aspecto. Um feedback, vamos primeiro assim, vamos falar o que não é um feedback. Sim, não, ok, beleza. Ou seja, eu falo assim, eu termino de explicar toda uma situação e falo, você entendeu? Sim. Isso não é um feedback. Ah, não, mas ele disse que entendeu. Ok, mas você não tem como garantir que ele entendeu. Você não tem como saber o que ele entendeu. Você passa todo um explicativo técnico e fala, ficou alguma dúvida? Não. Isso não é um feedback. Eu não tenho, às vezes a pessoa, justamente, ela não entendeu a ponto de nem dúvida ela ter. Né? Vocês sabem bem, né, como é essa situação. Então, para que um feedback seja bem feito, é importante que você consiga tirar dele informações suficientes que te digam se aquela pessoa realmente entendeu o que você gostaria que ela entendesse. E a forma de fazer isso é utilizando perguntas que suscitam respostas complexas. Então, um feedback bem feito, ele utiliza perguntas que começam com o que, com qual, com como, com porquê. Então, voltando ali na situação, né? Você entendeu? Sim. O que você entendeu? Só aí você vai efetivamente conseguir tirar a informação suficiente. Para ele explicar o que ele entendeu, é que você realmente consegue saber se ele entendeu o que você queria. Uma coisa bastante comum, né? Você gerenciando equipes de vendas e às vezes o vendedor chega pro prospect ali dele, né? E aí, você vai fechar negócio? Não. E ele entende que isso já é o feedback. Não, você pegou um feedback com o cliente ali, peguei, ele falou que não vai fechar. Isso não é um feedback. Por que ele não vai fechar? Ele não vai fechar por causa do preço, ele não vai fechar por causa do prazo, ele não vai fechar porque o escopo da nossa proposta não está adequado ao que ele está procurando. Enfim, por quê?
ele não vai fechar. Só assim eu sei como eu consigo determinar o meu próximo passo nessa negociação. Então, perguntas que suscitam respostas complexas, com o que, qual, como e porquê, é uma boa forma de você fazer um feedback que seja eficiente. Tá ok? E aqui a gente chega num ponto que é crucial para a liderança. Deixa eu até voltar aqui. Por que eu estou insistindo tanto nessa questão do feedback, da habilidade do feedback, de conseguir com ele extrair as informações necessárias para garantir que a nossa mensagem esteja sendo passada e compreendida da forma correta? Porque todos nós, mas em especial os líderes, a gente precisa entender que diante de um mesmo fato e de uma mesma mensagem, pessoas diferentes vão necessariamente ter percepções diferentes. Isso é mandatório, é obrigatório. Não existe caso em que duas pessoas diferentes tenham a mesma e exata percepção sobre uma mesma mensagem ou sobre um mesmo fato. Isso acontece por algo muito simples, porque o background de cada pessoa é diferente. E aí eu digo tanto um background técnico, né, de conhecimento, de bagagem teórica, quanto um background pessoal até, de experiências de vida. Ou mesmo, às vezes, do momento. Você pensa o seguinte, vamos supor que um profissional, no caminho para o trabalho, ele bate o carro, ele risca o carro, ou ele chega no estacionamento para pegar o carro dele e vê que a porta está amassada, alguém amassou a porta do carro zero que ele tinha acabado de comprar. Você acha que essa pessoa vai chegar no trabalho com a mesma predisposição que a outra pessoa? Obviamente não. Então, nesse dia específico, por conta dessa situação específica, essa pessoa pode estar mais fechada, mais intransigente, com menos paciência e compreender algo completamente diferente de uma mensagem que você passa. Então, ter isso em mente, que pessoas diferentes vão necessariamente ter compreensões diferentes, é fundamental para a liderança. E aqui que eu quero entrar com aquele modelo, com aquele exercício que eu comentei, porque tem algo, é um exercício muito interessante para a gente perceber isso. Deixa eu abrir minha tela aqui. Vamos lá. É o que a gente chama de modelo Hayakawa. O Hayakawa, Samuel Hayakawa, ele foi um canadense, um político, acadêmico também, canadense de origem japonesa, né? E uma das áreas acadêmicas em que ele trabalhava era a linguística. E ele fez um exercício bastante interessante que aqui a gente traz de uma forma simplificada, estetizada, né? Mas dá para entender a lógica por trás. O que o Hayakawa fez? Ele foi até uma floresta, né? Uma área mais remota, onde existiam 3 tribos diferentes. Ele fez uma análise, um estudo sobre a forma como cada tribo percebia e categorizava os animais que viviam ali naquela redondeza. Então o que ele percebeu? A primeira tribo percebia que os animais pequenos dormiam de dia, enquanto os animais grandes dormiam de noite. Então uns tinham hábitos diurnos, outros hábitos noturnos. Então, por conta disso, essa tribo deu um nome para os animais pequenos e outro nome para os animais grandes. A outra tribo percebeu que os animais de cabeça redonda eram herbívoros, comiam vegetais, enquanto os animais de cabeça quadrada eram carnívoros. Então, eles deram um nome para os animais de cabeça redonda e outro nome para os animais de cabeça quadrada. E por fim, a terceira tribo percebeu que os animais de rabo mordiam, atacavam as crianças ali da tribo, enquanto os de rabo reto eram dóceis, podiam até ser domesticados. Por conta disso, eles deram um nome para os animais de rabo enrolado e outro nome para os animais de rabo reto. E aí fica a minha pergunta para vocês. Qual tribo estava certa?
qual é o jeito certo de categorizar esses animais? As 3 tribos estavam certas. O ponto é que diferentes experiências da realidade geram percepções completamente diferentes. Então, é claro, como eu disse, né, aqui é um exemplo sintetizado, simplificado, mas imagina isso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Aqui a gente está falando assim de meia dúzia de animais com algumas características diferentes e já gera essa percepção. Você imagina na vida real aqui, né, com os diferentes aspectos que influenciam a percepção das pessoas, bagagem cultural, formação acadêmica, experiências de vida, religião, tudo isso obviamente afeta a forma como cada pessoa percebe a realidade e obviamente como ela compreende as informações, as mensagens que chegam para ela. Percebe? Então aqui eu entro até na parte final aqui da nossa conversa. Eu queria finalizar com uma reflexão um pouco sobre isso. Porque é óbvio que para a liderança é fundamental esse entendimento de que pessoas diferentes vão ter compreensões diferentes de uma mesma mensagem. Porque o líder, por definição, ele vai ter que lidar com diferentes tipos de pessoas, com backgrounds diferentes, em momentos diferentes, e ele precisa conseguir justamente coordenar tudo isso, e a habilidade de comunicação dele vai ser mandatória nessa situação. E principalmente essa compreensão de diferentes pontos de vista e entender que não necessariamente porque os pontos de vista são diferentes, eles necessariamente um deles está errado. Podem ser divergentes e complementares. E aí a mensagem que eu quero deixar para a gente refletir é que essa habilidade de compreender diferentes pontos de vista, isso não fica restrito só à liderança. Saber disso e exercitar a nossa habilidade de compreender diferentes percepções do mundo, isso reduz a nossa intolerância com as pessoas, isso aumenta o nosso afeto com as pessoas, e todos nós só temos a ganhar com isso. É isso, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que esse nosso papo aqui de 30 minutos tenha sido útil e que vocês levem alguma coisa de bom para a vida de vocês. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite da Top of Mind. Um prazer estar aqui no Top Sync e até a próxima.